galera, beleza? Vamos para mais um videozinho tranquilo. Vamos falar hoje sobre os fenícios. Vamos! Uhul! Fala galera, beleza? Meu nome é Cauê, depois dessa aparição do meu irmão, vamos dar continuidade aí à videoaula, beleza? Pelo seguinte, cara, o que a gente sabe dos povos fenícios? Que é uma aula rápida, né? Os fenícios, eles são um povo de origem semita. Os semitas, eles deram origem aos fenícios, aos árabes e aos hebreus, certo? Então foram esses três povos de origem semita, certo? A luz tá piscando aqui, mano. Que loucura. Mas enfim, vamos continuar assim mesmo, pisca, não tem problema. Então os fenícios, eles se estabeleceram na costa do Mediterrâneo, primeiramente ali na origem dessa civilização. E eu vou colocar um mapa para mostrar para vocês onde era certinho. E qual que era a característica dessa região ali na costa do mar Mediterrâneo? Era uma região que não tinha muito espaço, ela tinha mais ou menos 35 km por 200 km, então era uma zona de terra relativamente pequena, certo? Não tinha então muito espaço para cultivar coisas, não tinha muito espaço para agricultura. Eles praticamente plantavam parreiras de uva e também oliveiras. Para quê? Para que eles pudessem produzir vinho e para que eles pudessem também produzir azeite, óleo, né, da oliveira para poder vender. Só que tinha uma característica bem importante dessa região que a gente não pode esquecer. Essa região tinha muita madeira, muito cedro de madeira. Atualmente a gente chama de cedro do Líbano, porque a região da Fenícia ficava onde hoje fica o Líbano, beleza? Eu vou mostrar um mapinha, no mapinha vai dar para vocês verem bem, certo? A madeira. Então, ao invés deles plantarem, cultivarem, tal, como outros povos, né? Eles acabaram desenvolvendo uma área muito importante na época. Questão da navegação. Os caras pegaram a madeira era uma madeira muito resistente, muito boa, que tinha um alto poder de flutuação, ou seja, boiava bem facinho, né? E eles construíam embarcações, velho. E através dessas embarcações eles começaram a fazer comércio com vários povos diferentes do Mediterrâneo, certo? Então eles pegavam vinha, oliveira e tal, e cultivavam isso e iam vender. Não só isso, os fenícios, eles foram chamados de fenícios. Eles não eram fenícios, eles se chamavam cananeus, certo? Não fenícios, fenícios não. Na realidade, quem deu o nome de fenícios para ele foram os gregos, porque fenícios vem da cor púrpura, se você traduzir do grego. E como assim cor púrpura? O que isso tem a ver? Na costa ali da região da Fenícia, tinham vários moluscos, os morex, uma coisa assim que eu não sei pronunciar muito bem, mas tinha lá os molusquinhos, eu vou deixar a fotinho deles para vocês. E quando você matava esse molusco, deixava ali fervendo na água, morto, você conseguia extrair uma cor púrpura desse molusco. E através dessa cor púrpura eles conseguiam tingir tecidos, e esses tecidos eram muito valiosos, porque essa cor era extremamente difícil de ser feita. Poucas pessoas conseguiam, poucas civilizações conseguiam fazer ela. Então eles começaram a comercializar ali em toda a região do Mediterrâneo, cara. E os gregos, os caras fazem uma tinta massa, chama-se púrpura. Então vamos chamar os caras de fenícios, porque era a tradução de púrpura no grego, entendeu? Então os gregos passaram a chamar os caras de fenício, e aí pegou, hoje a gente conhece os caras como fenícios. Mas é só isso que a gente tem para falar sobre os fenícios? Eles moravam em uma zona de terra limitada, eles tiveram que utilizar a madeira para fazer comércio através das navegações. Cara, isso é uma coisa muito importante. Eles comercializavam, mas não era assim, vou comercializar uma coisinha, outra coisinha. Não, eles começaram a fazer uma rede de transação, uma rede de comércio enorme, que atingia todo o Mediterrâneo e até ultrapassava. Vários povos iam até essa região justamente por conhecer a fama dos fenícios de grandes comerciantes. Então, eles pegavam ouro de um lugar, prata não, bronze de outro lugar,
ali por volta dos anos 1200, 1800, que foi o auge dessa civilização, os caras conseguiram vários produtos diferentes para comercializar ali na região. E aí vem o pulo do gato. Os caras começaram a comercializar tanto, mais tanto, mais tanto, que as viagens começaram a ficar cada vez mais longas. Só que assim, os navios eles tinham uma limitação, eles não conseguiam atravessar todo o Mediterrâneo sem parar para abastecer, ou isso seria muito mais fácil. Então eles começaram a fazer através do comércio zonas, cidades portuárias que serviam como depósito de distribuição, cara. Então eles pegavam coisas de um lugar, eles levavam para essas cidades, e aí começou a se formar nessas cidades colônias de pessoas fenícias. E outra coisa importante, os fenícios eles não tinham um rei, eles não tinham uma unidade, eles não eram todos comandados por um só rei ou por um só... Enfim, não era assim. Cada cidade era uma cidade-estado. O que isso significa? Que cada cidade possuía um sistema de poder autônomo, ou seja, uma cidade podia ter um rei, na outra cidade podia ter um sacerdote ou vários sacerdotes, em outra cidade poderia ter anciões. Isso quer dizer que os fenícios poderiam unir essas cidades para conseguir alguma coisa, ou eles poderiam entrar em guerra entre eles mesmos. Isso acontecia. Isso é uma característica importante. Então a questão do comércio e a criação de colônias e cidades-estados, isso são coisas muito importantes da gente perceber. Alguns estudiosos hoje vão dizer que essa forma de poder através do mar Mediterrâneo, através do mar, para a formação de cidades-estados, para exercer poder, mesmo que seja um poder econômico, comercial, esse poder, esse sistema político pode ser chamado de talassocracia, ou seja, é o poder atingido através do mar e especificamente através do comércio marítimo, beleza? Essas são informações básicas que nós temos que ter quando nós pensamos em fenícios, tá, gente? E outra coisa muito, mas muito importante que cai no Enem sempre, fora da talassocracia, que também cai no Enem, cai em vestibulares, nós temos que falar que os fenícios, eles desenvolveram o alfabeto fonético, cara. Aí que tá o pulo do gato quando nós estudamos essa civilização. Porque anteriormente, os alfabetos, seja o egípcio, seja de outras regiões na época, eles utilizavam símbolos para representar as coisas. Então era um alfabeto simbólico, certo? Mas cada símbolo que eles utilizavam não tinha um som, não tinha uma forma de se pronunciar. Era simplesmente essa imagem significa isso. Então eram centenas de símbolos que a pessoa deveria decorar para conseguir se comunicar. E o que os fenícios fizeram? Qual que foi a demanda para eles formarem esse alfabeto, cara? Pense, os caras dominavam uma região gigantesca de todo o Mediterrâneo, não militarmente, mas de uma maneira comercial, de uma maneira, digamos assim, diplomática, né? E os caras, como comercializavam com vários, eles precisavam de um sistema fácil para organizar suas contas, para mostrar quem devia, quem não devia, para fazer registro de bordo, registro de viagem, organizar os inventários. Então eles desenvolveram um alfabeto fonético, cara, que cada símbolo significava um som, e assim eles conseguiriam de uma maneira muito mais fácil discriminar lá, foi, sei lá, 500 quilos de algum material para tal lugar, ou foi 100 peças de tecido para tal lugar, foram tantas peças de ouro para tal lugar, a pessoa tal. Então o dicionário, o alfabeto fonético foi uma coisa extremamente importante que foi criada na época, tanto para controle dos fenícios quanto para nossa sociedade atual, cara. Porque o alfabeto fenício ele foi adaptado aos gregos. Aí quando Roma domina a Grécia, o alfabeto grego foi
modificado para o latim, e o latim ele deu origem a praticamente todo o alfabeto ocidental, ou seja, o nosso alfabeto, que a nossa língua tem origem do latim. Então isso é uma coisa muito importante que cai em vestibular, que a gente tem que ficar prestando atenção, beleza? Então esses são os pontos mais críticos quando a gente fala de fenícios, cara. Era uma civilização de origem semita, se transformaram nos fenícios, eles tiveram origem em uma região, fundaram na realidade a Fenícia, ali as primeiras cidades na costa do Mediterrâneo. Com o passar do tempo eles foram tendo mais influência comercial ao longo de todo o Mediterrâneo. Através disso eles conseguiram formar cidades-estados, que cada cidade tinha um poder diferente da outra, certo? Poderiam inclusive ter guerras ou não com outras cidades, que pode ser considerado como um sistema de talassocracia, de poder político, certo? E eles desenvolveram para registro, para facilitar a comunicação com outros povos, o alfabeto fonético. Isso são coisas que nós precisamos sim destacar. Agora, outras coisas que nós também podemos falar aqui, cara. A cultura dos caras, como eles tinham contato com vários povos, foi uma cultura que foi se mesclando ao longo do tempo, certo? Então eles eram politeístas, não eram monoteístas. Os 3 deuses maiores deles a princípio eram o El, a esposa do El, que eu esqueci o nome, que eu vou colocar aí para vocês no rodapé quando eu estiver falando isso. E também o deus Baal, cara, o mesmo Baal que aparece na Bíblia, beleza? Então os caras faziam um sacrifício humano sim para agradar esses deuses, principalmente de crianças primogênitas, certo? Para agradar, para melhorar a questão da fertilidade, a questão da navegação, para abençoar bons tempos e toda uma infinidade de coisas, beleza? Cara, e a princípio, essas são as coisas mais importantes. E como que essa civilização vai chegar ao fim, cara? Lá entre o século 6 e 5 a.C., os persas vão acabar dominando a região da Fenícia. E os fenícios restantes que não foram dominados, eles vão ir para Cartago. Cartago foi uma colônia fundada pelos fenícios mais ou menos no século 9 a.C. E essa migração de pessoas, ou seja, refugiados, a gente pode colocar assim, para Cartago, vai fazer com que os fenícios tenham uma sobrevida, ou seja, eles vão conseguir ainda exercer poder durante o Mediterrâneo ali, através das questões comerciais, como eu já tinha dito. Contudo, quando o Império Romano começa a se expandir, ele começa a dominar os fenícios através das guerras púnicas, tá? Foram 3 guerras que aconteceram. E na última guerra, os fenícios acabaram sendo completamente dominados. E esse, por vezes, é tido como o fim dos fenícios, beleza? Eu acredito que seja isso, gente. Foi uma videoaula bem simples, tentei fazer uma coisa bem dinâmica aqui, justamente para não tomar muito tempo de vocês e para passar as informações principais desse povo aí que a gente tem que estudar, sim, que cai no Enem, sim, que cai em vestibulares, com toda certeza. Principalmente a questão da talassocracia, então lembre disso. E a questão da criação do alfabeto fonético, cara, são 2 coisas essenciais. Cidades e estados também é muito importante, tá? Então, se cair numa prova lá, os fenícios construíram um império? Não. Construíram uma civilização unificada? Não. Eles se formavam através de poderes autônomos no sistema de cidades e estados? Sim, tá certo. Certo? Eles poderiam se unir? Sim, eles poderiam se unir, mas eles também poderiam guerrear. Tranquilo? Então é isso, galera. Espero que as coisas tenham ficado entendíveis para vocês, beleza? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser que eu me aprofunde em algum ponto aí,
Cara, deixa nos comentários, curte esse vídeo, compartilha com os amigos. Eu sei que não estudou pra prova aí, tô te dando uma ajuda, me ajuda também. Ou se você só quer estudar mesmo pro vestibular, velho, me ajuda, cara. Me ajuda a fazer esse canal crescer. Eu vou tentar lançar vídeo aí toda semana ou 2 vezes por semana para ajudar todo mundo, para fazer com que a educação desse Brasil maravilhoso fique ainda melhor, beleza? Beijo no coração de vocês, seus lindos, maravilhosos. Tchau! Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo, mano. Eu tava editando o vídeo ali e acabei esquecendo de algumas coisas bem importantes, mano. Então assim, se você tiver alguma dúvida, alguma recomendação de vídeo, se você está estudando um assunto e precisa de um help aí, de uma ajuda, ou simplesmente você só quer conhecer um pouco mais sobre, cara, deixa ali na descrição sua sugestão que eu vou olhar, vou ver com todo carinho, vou estudar e se eu conseguir fazer, com certeza eu vou trazer pro canal aqui, tá bom? Outra coisa importante, velho, você assistiu a aula e tal, achou bacana, achou interessante, pô, falou, puta que bagulho legal. Cara, eu vou fazer mais uma coisa para ajudar vocês. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link de um mapa mental que eu fiz para estruturar essa videoaula. Então você pode pegar esse mapa mental, escrever do seu jeito, modificar as coisas do seu jeito, para que você consiga aprender ainda mais. Então, eu acho que isso é bem bacana, certo? As imagens que eu utilizar, assim, que são referentes ao assunto, cara, eu também vou colocar na descrição com o título. Então, se você quiser fazer uma apresentação de trabalho, você já tem praticamente tudo. Aí vai do que você aprendeu. Mas você vai ter imagem, você vai ter o mapa mental que você pode se basear, você vai ter a videoaula também. E aí, se tiver mais alguma dúvida e precisar da minha ajuda, cara, conta comigo, beleza? Tô aqui para ajudar vocês. Então, eu acredito que é isso. Agora sim, beijo no coração. Não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, tá bom? Beijo no coração, gente. Tchau!